Bom, onde que a gente tem esses receptores, então, no nosso corpo, né? A gente tem muitos deles no nosso cérebro. Majoritariamente, no nosso cérebro, a gente tem os receptores que a gente chama de CB1. Então, vai ter mais afinidade com uma substância que é parecida com o canabidiol no nosso corpo, uma substância chamada 2-AG. E na periferia do nosso corpo, a gente já tem mais receptores chamados CB2. Ele se liga também ao canabidiol, mas se liga mais ao THC. Bom, entendendo isso, gente, a gente já começa a perceber, bom, então o canabidiol parte do princípio, então, de que ele participa dessas comunicações no nosso corpo. E a gente consegue extrapolar isso com esse entendimento, né? Bom, algumas condições podem ser bastante comuns, bastante frequentes, assim, em que isso já esteja um pouco mais bagunçado. Por exemplo, no quadro de uma crise convulsiva, foi o primeiro achado que a gente percebeu. Então, essa comunicação de que um sinal de um neurônio já foi passado para o outro e, consequentemente, a gente não precisa que ele continue estimulando os demais, pode ser, então, uma falha no sistema endocannabinoide. Pode ser. Nem todas são iguais, nem todas podem estar restritas somente a esse tipo de alteração, mas é algo que pode auxiliar, no tratamento auxilia, tá? Então, eventualmente em doenças autoimunes, essa também é uma possibilidade, uma célula de defesa que tenta uma comunicação com um tecido atingido, não consegue resposta e posteriormente, então, vai a atacar. O quadro de dor crônica, é possível também que a gente tenha isso, dores de quadril, dores de joelho, né? Que a gente, por exemplo, não vai operar, não vai colocar uma prótese ou algo do tipo, mas ainda assim a pessoa tem dor, ainda assim esses sintomas estão presentes. Então, que é importante a gente fazer essas correções e tentar trabalhar sem necessariamente fazer grandes alterações assim, eventualmente colocar até mesmo o paciente em risco em procedimentos que são de maior escala. Aqui mostra um pouco mais, gente, sobre como que ou a medicação pode estar funcionando e quais são as partes do corpo que interagem com ela. Tá? Não se preocupem quanto à quantidade de nomes feios, quanto às siglas, isso tudo pode deixar que eu traduzo para vocês, tá bom? Mas se a gente observar ali, ó, nesse primeiro bordinho azul aqui de baixo, tem algo que é chamado ali 2-AG, né? Esse aí é uma medicação, é uma substância produzida pelo nosso próprio corpo, que o canabidiol simula ela, tá? Bom, mas simula como? E para quem? O canabidiol, ele não vai entrar diretamente lá na nossa célula e vai fazer essa ação. Se a gente observa aqui, 2-AG, ele tem a sua função, ele vai estar ativando os neurônios, ele vai estar fazendo o seu papel, só que ele tem também uma molécula que vai degradar ele. Algumas vezes a pessoa pode estar produzindo muito pouco 2-AG, às vezes ela pode estar destruindo muito o seu 2-AG, e com isso ele não está surtindo efeito. O canabidiol, nesse momento, então, é levado até essa região. Como ele é muito parecido, ele se liga à molécula que vai destruir o 2-AG e deixa o 2-AG fazer a sua função. Entende? De certo modo, a gente encontra isso como uma função. Então, ele não vai ter uma ação direta no nosso próprio corpo, que isso traz bastante segurança. Por quê? Os receptores não são para canabidiol, os receptores são para 2-AG, entende? Os dentro do nosso neurônio, nos momentos, nos locais onde isso é mais sensível ainda, esses receptores são ainda mais específicos, então eles não vão se ligar ao canabidiol, eles vão se ligar ao 2-AG, que já é produzido pelo nosso corpo, mas que muitas vezes pode estar sendo degradado, pode estar sendo destruído. São os problemas que a gente pode estar encontrando nessas situações, tá?